Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para falar de negócios, TI e direito. E hoje eu queria abordar um assunto que desperta muita paixão por quem trabalha com investimento em startups e está procurando sempre novas formas de disruptar seu negócio, enfim. Eu quero compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive de uma visita recente que eu fiz ao Vale do Silício, nos Estados Unidos e dividir com vocês a minha visão, o meu aprendizado sobre o que eu vi no Vale do Silício e, obviamente, para quem quiser absorver um pouco desse conhecimento, sempre é válido, né? É, Vale do Silício, gente, é uma região geográfica extremamente pequena, dentro de sul de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Ele está basicamente situado numa área de 75 quilômetros de extensão, onde aproximadamente 70% dos colaboradores que trabalham no setor privado lá são imigrantes, com um PIB anual desta região de 800 bilhões de dólares ano, onde trabalham cerca de 6 milhões de pessoas. A cada 1.000 pessoas do setor privado, em média, 300 são da área de tecnologia. O Vale do Silício, ele teve várias fases da sua história. Basicamente, uma das primeiras fases que começou a conectar esta região com tecnologia foi em 1909, através da Universidade de Stanford, onde a Marinha Americana começou a criar as primeiras comunicações via rádio. Na Segunda Guerra, teve uma grande fase da pesquisa aeronáutica. Na época da Guerra Fria, o Parque Industrial de Stanford, que é uma grande universidade privada de São Francisco, desenvolveu ali a área de P&D da Kodak, da HP, da General Electric. Na década de 60 e 70, foi que começou a indústria dos transistores, e aí é que veio o apelido do Vale do Silício, baseado numa reportagem de um jornal, de um jornalista da região que apelidou de Vale do Silício por causa da intensa produção de transistores. Nos anos 80, nós tivemos lá em Palo Alto o P&D da Xerox, né, que criou o mouse, que criou a interface Windows como uma das inovações que a gente conhece até hoje. Nos anos 80, 90, chegou as grandes empresas de software como Apple, Microsoft, Adobe, Symantec. Nos anos 2000 foi o grande centro da bolha da internet e hoje em dia recebe anualmente mais ou menos 40% dos investimentos de risco dos Estados Unidos é colocado no Vale do Silício. E a partir de 2002 teve a explosão das startups. Uma das mais famosas é a PayPal, que nasceu no Vale. E nesse momento, os grandes investimentos das empresas do Vale do Silício que eles procuram para investimentos são as biotechs, as life sciences e as clean techs. E eles têm uma frase muito interessante, porque eles dizem que o que acontece no mundo acontece primeiro aqui. Pode até soar um pouco arrogante, mas é que eles são uma região aberta a, a criar coisas novas, a investir, a arriscar. Então, realmente, eles têm um mindset diferenciado. A base para os negócios no Vale do Silício é a confiança. O que eles cultuam? São três coisas. Basicamente, a primeira coisa é a meritocracia. Se você é bom, se você trabalha, você merece ganhar. Segunda, ser direto e honesto. Eles não têm rodeios. E premiam, vamos dizer assim, e você sai qualificado se aquilo que você diz é coerente com o que você faz. E terceiro, eles compartilham e entendem diferentes culturas. Eles entendem a questão da diversidade, eles entendem a questão de diferentes pensamentos, diferentes raças. Então, eles são totalmente abertos a novas possibilidades. Só para vocês terem uma ideia, circulam simultaneamente no Vale do Silício cerca de 10 mil business plan por semana, por mês, procurando investidores.
Obviamente, eu fiz visitas em várias empresas lá, mas o que me chamou a atenção e que eu gostaria de explorar um pouco com vocês são os comentários e aprendizados que eu tive lá durante uma semana de visita. E são comentários com percepção de negócios. Por exemplo, 60% das empresas do Vale do Silício são americanas. 35% já são chinesas e os demais países representam 5%. Setores onde eles entendem que vale investir hoje: na área de serviços, na área de saúde e na área de transporte e logísticas. Fica perceptível que há vários medos por esta, hum, vamos dizer assim, roda maciça de novos investimentos. Mas a primeira dela existe claramente a percepção da perda maciça de empregos. Para eles, isto é inevitável. Na prática, eles dizem, outros vão ter que ser criados, mas o mindset da população vai ter que mudar. E uma coisa que, ouvindo muito de empresas americanas, qual seria a vantagem das empresas americanas em relação às chinesas? Aparentemente, a defesa deles é de que eles já pensam globalmente, que eles são globais e que os chineses ainda precisam aprender a ser. Então, supostamente, eles entendem que eles têm uma pequena vantagem competitiva em relação às empresas chinesas, o que obviamente pode ser discutível. Vou dar um exemplo, por exemplo, de como há uma transformação gigante em algumas empresas que vocês conhecem. Por exemplo, a Intel. A Intel, 4 anos atrás, dependia basicamente 80% do mercado de PCs. Hoje é apenas 45% do seu faturamento. A Intel migrou os seus produtos para quê? Para robótica, para carros autônomos, para equipamentos para data centers e estão apostando fortemente em tecnologias vestíveis, né? E a realidade virtual também é uma percepção que eles têm de mundo, de como a gente vive e experimenta. Eles mesmos dizem que no futuro você vai poder pegar uma final de campeonato que já aconteceu no passado, vai poder voltar no tempo e participar do jogo como se estivesse naquele jogo que já aconteceu. E o desafio deles, que eles dizem, é que os óculos de realidade virtual, para esses casos, eles vão ter que parecer normal e não uma caixa, não uma box. Quer dizer, para as pessoas realmente passarem a usar, eles estão trabalhando em desenvolver óculos que parecem ser óculos normais, que transmitam essa realidade virtual. Um outro aprendizado muito interessante. Como eu sei se devo investir ou não numa empresa de tecnologia? Resposta da maior parte dos investidores do Vale do Silício. É uma resposta a 3 perguntas. Qual a primeira pergunta? A sua tecnologia é diferenciada? Se sim, tu pode receber investimento. O cliente vai pagar por isso? Se sim, tu pode receber investimento. E a terceira esta tecnologia é escalável? Se alguma dessas 3 perguntas tiver um não, a lógica é não perca seu tempo, não coloque seu dinheiro nesse investimento porque ele vai naufragar. Outra percepção: câmeras estão aposentando teclados. A tendência natural de todos os aplicativos é usar visual, aprendizado da câmera e não mais digitação de dados. E as startups preferidas das pessoas do Vale do Silício são aquelas que aprenderam ou sabem lidar com grande massa de dados. Então, todas as tecnologias que trabalham com machine learning, big data, são as preferidas hoje dos grandes investidores. As empresas chinesas, por exemplo, estão contratando os melhores no Vale do Silício e investindo em inteligência artificial. Na prática, tem sim uma guerra velada entre os melhores recursos humanos do Vale, entre americanos e chineses, né? Quem coloca proporcionalmente mais dinheiro lá nas empresas do Vale? Basicamente tem as de Tier 1, que seriam Amazon, Google, Microsoft, que seriam as Big Five. 70% dos investimentos são das grandes empresas de tecnologia. Depois teria um grupo mais ou menos aí de 15 grandes fundos de investimento que representam 20% de todo o capital investido. E demais, os outros 10% seriam investidores anjos, pessoas físicas que apostam nesse mercado de inovação.
Uma coisa que me chamou muito a atenção lá é que a área educacional, para eles é saturada, eles não têm interesse em investir dinheiro em projetos na área educacional. Isso é algo que realmente me chamou muita atenção, bem ao contrário, talvez, do que acontece aqui no Brasil, onde ainda se fala muito em investimento em EAD e tudo mais, né? Então vejam, pessoal, esse foi um pequeno apanhado de insights meus sobre negócios no Vale do Silício. Espero que tenham gostado. Fico à disposição de vocês aí pelo meu e-mail, regis com e, @guiar.adv.br. Sucesso e bons negócios a todos.